O Senhor não está procurando adoração. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então seja um verdadeiro adorador, seja uma verdadeira adoradora. Amém? Graças a Deus. Eu quero dar as boas-vindas, aos visitantes nesta noite. O pastor Alexandre Lopes Fernandes, está conosco, seja bem-vindo. A pastora Maria Zilene dos Santos Fernandes também. Eles são do Ministério Assembleia de Deus Remanescente. Amém? É uma honra tê-los aqui. Pode ficar de pé para que a igreja conheça. Amém? Aplauda o Senhor pela vida deles e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Graças a Deus. Sabemos que Deus é infinitamente poderoso. Diga poderoso. Para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ou seja, o poder de Deus vai muito além do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso sentimento. O poder de Deus está muito acima do que você pensa ou do que você imagina. Porque Deus é Deus. Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem pedirá? Então fique tranquilo. Se Deus falou que está na causa, a vitória é tua em nome de Jesus. Amém? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Vamos aprender algumas coisinhas hoje. Talvez você já ouviu falar, ou talvez você já até falou, que quem der um copo de água a um dos pequeninos receberá galardão de profeta. De profeta. Se você der um copo de água ao profeta, você recebe galardão de profeta. E não é isto que está escrito na Bíblia, e você vai aprender hoje. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 40 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe o próprio Deus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então aqui Jesus fala de três coisas, Ele fala que receber um profeta em galardão de profeta, receber o profeta em qualidade de profeta, você receberá a recompensa que um profeta recebe. Daqui a pouco você vai aprender o que é receber um profeta em qualidade de profeta. Daqui a pouquinho. E ele fala que aquele que recebe um justo em qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E aquele que der um copo de água a um dos discípulos, a um dos pequeninos, não perderá o seu galardão, ou seja, receberá recompensa. Ou seja, tudo que eu faço para o meu próximo, eu serei recompensado. A recompensa ela vem para tudo quanto eu faço em favor da vida do meu próximo. Então muitas das vezes você já ouviu falar: olha, aquele que der um copo de água ao profeta receberá galardão de profeta. Não, copo de água você dá para qualquer um. Água não nega para ninguém. Pode negar água para alguma pessoa?
Comida, pode negar? Ah, apóstolo, eu faço um banquete na minha casa para o profeta e eu recebo o profeta, então vou receber galardão de profeta. Não. Banquete você faz para qualquer um também. Faz ou não faz? Banquete você faz para o parente, banquete você faz para um amigo, para o patrão, banquete você faz para a sogra, para o sogro, banquete você faz para o teu pastor, faz um churrasco, assa um tambaqui e convida, sim ou não? Você convida, então você fazer um banquete para o profeta, você será honrado? Será, mas não receberá o galardão, a recompensa que o profeta recebe. Apóstolo, o que é receber um profeta em qualidade de profeta? Você já vai entender. Para você entender, eu vou falar um pouquinho da cultura judaica. Ok? Um judeu, quando vai casar, o homem, primeiro, não é ele que escolhe a noiva, é o pai que escolhe. Ok? O pai vai lá, escolhe a noiva, e ali fica prometido aquele casamento. E quais são os pré-requisitos para acontecer o casamento? Primeiro pré-requisito para acontecer o casamento: a moça precisa passar pela primeira menstruação. Vir o ciclo menstrual. Quando a moça passa pela primeira menstruação, dali em diante ela já está preparada para o casamento, porque ela já pode gerar filhos. E na cultura judaica, a mulher que não gera filhos, ela é menosprezada. Ela não tem valor. Você pode ver que Ana era ela atribulada pela sua competidora Penina. Então, o primeiro pré-requisito para acontecer o casamento é a moça já estar no estado de moça, né? Vamos dizer assim, a sua primeira menstruação. E o primeiro pré-requisito para o moço, o rapaz que vai casar, é ter uma casa. É por isso que fala casamento, ou seja, ter casa. O casamento bíblico é: deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua esposa. Não existe na Bíblia casar e continuar morando na casa dos pais. Não existe. Isto é um conceito errado. O casamento é: a pessoa casou, tem que ter a sua casa, tem que ter a sua vida independente. Então o rapaz, ele vai fazer o quê? Ele vai construir a sua casa. Só que o conceito de construção da casa de um judeu é totalmente oposto do conceito de construção do brasileiro, do norte-americano, do europeu. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas prezam pela beleza exterior da casa. Você pode ver que a pessoa constrói uma mansão que ela mostra toda a beleza exterior. Uma fachada, uma boa sacada, algo de destaque. O judeu, quando ele vai construir a sua casa, primeiro, ele pega o terreno, certo? A frente da casa não fica para a rua. A frente da casa do judeu fica para o pátio. O que fica para a rua é o fundo da casa.
E quando ele vai casar, ele não constrói uma mansão, ele constrói uma suíte. Ele constrói uma suíte. E esta suíte que ele constrói não tem nenhuma beleza por fora, mas é luxuosa por dentro. Porque ele acha, ele pensa, e na cultura deles, que não adianta ser bonito por fora e por dentro cheio de móveis quebrados, sem nenhuma estrutura, a cama com tijolo segurando embaixo, né, irmãos? A geladeira amarrada com elástico, né? Vocês estão entendendo? A cadeira, só Jesus. Quando chega uma visita, você fica em oração para a visita não cair da cadeira. Né, irmãos? Mas você olha por fora, nossa, que casa linda, pintada. Né? Uma boa fachada, mas por dentro está feia. O judeu, ele não preza pela beleza exterior, mas pela beleza interior. Foi por isso que Jesus ensinou muito da beleza interior. Não adianta você ter uma beleza exterior e por dentro estar tudo sujo, tudo podre, como sepulcro caiado. Por fora é lindo, por dentro só tem podridão, ossos secos. Então ele constrói ali aquele quarto e fica todo um quintal, todo um pátio. Quando nasce o primeiro filho, sabe o que o judeu faz? Ele constrói mais um quarto no muro do lado direito. Lá está, aquele ali é o quarto do seu filho. Nasceu o segundo filho, constrói um outro quarto no muro esquerdo. Nasceu o terceiro filho, constrói um outro quarto no muro do fundo. Nasceu o quarto filho, constrói em cima do primeiro quarto no muro do lado direito. E assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? E talvez hoje você entenda porque Jesus disse: se eu for e vos preparar morada. Se eu for, ele construiu e agora ele preparou uma morada do lado direito, do lado esquerdo, no fundo. Ele preparou uma morada para cada um na casa do Pai, na nova Jerusalém, aleluia. Quem está entendendo? Mas eu não entendi nada com isso até agora, apóstolo. Você vai começar a entender. Vamos para 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Versículo 8. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Acharam? E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Algumas Bíblias podem estar como rica, a tradução, ok? O qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um homem santo de Deus, é um homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao quê? Vamos recebê-lo como filho. Deu para entender? Façamos-lhe um quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá.
Aleluia. Quem está entendendo? Esta mulher, ela olhou para Eliseu e ela não tinha filhos. Ela era estéril. E o que ela falou para o marido? Vamos receber este homem de Deus como se fosse o nosso próprio filho. Fazer um quarto no muro da casa era receber como filho. Quem está entendendo? E ela, além de dar o pão, enquanto ela estava dando o pão, não aconteceu muita coisa, mas quando ela fez o quarto, a vida dela começou a mudar. Então, receber um profeta, para receber galardão de profeta, é você recebê-lo como se fosse o teu próprio filho. Você cuidar dele, honrar e respeitar como se fosse o teu próprio filho. Muito bem. Nós vamos para outra passagem da Bíblia. Vamos lá? 1 Reis 17. Versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Aleluias. Acharam? Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deixa aí, só para você entender. Elias, ele orou a Deus, e pela palavra de Deus parou de chover isto? Foi? Pela palavra de Elias. Elias não falou: assim diz o Senhor, eis que não choverá. Elias disse: a minha palavra não choverá, nem cairá o orvalho. Os céus serão fechados. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem vida com Deus, que tem vida no altar, que tem vida espiritual cheia da glória de Deus, quando ele fala até a sua própria palavra, Deus confirma e assina embaixo. Deus assina embaixo. Quem está entendendo, diga aleluia. E não chovia, e Deus assinou embaixo. E Deus mandou Elias para a beira do rio Querite. E Elias bebia da água do riacho e comia o pão e a carne que os corvos traziam. Ok? Só que o riacho secou. O riacho secou. E o que aconteceu? Deus manda Elias se levantar dali para uma casa de uma viúva. Para a casa de uma viúva. Vamos continuar lendo. Então se levantou e foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traza-me, te peço, um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos
Qual era o decreto para aquela viúva e para o seu filho? Morte. Decreto de morte. Esse era o decreto para ela. Só que o decreto de vida estava chegando na casa dela. O decreto de provisão estava chegando na casa dela. O decreto de abundância estava chegando na casa dela. O decreto de Deus estava chegando para mudar a história daquela viúva. Se você crê que Deus E Elias lhe disse: não temas, fique tranquila. Vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Você tira da tua boca para dar para os filhos, sim ou não? Tira ou não tira? Você fica sem comer, mas você não deixa seu filho sem comer. É verdade ou não é? E o que essa viúva fez? Ela recebeu Elias na sua casa, e ela tirou da boca dela e da boca do filho. Ela tirou da boca dela e da boca do filho para dar para o profeta. E para recebê-lo na sua casa como um filho. Um filho. Porque você jamais vai tirar da tua boca para dar para um estranho se você só tem aquele pedaço. Você vai preferir dar para o teu filho. Então, quando ela tirou da boca do filho e deu para Elias, ela estava dizendo: eu te recebo na minha casa como meu filho. Eu te recebo na minha casa como meu filho. E o que aconteceu? Enquanto houve seca em Israel, havia farinha na panela e azeite na botija. Quando você recebe um profeta em qualidade de profeta, acontecem duas coisas. Duas coisas. Primeiro, o que pode acontecer? O desejo do teu coração ser realizado. Deus vai realizar o desejo do seu. Volta aqui em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Verso 11. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, se pôs de pé. Porque tinha falado a Geazi: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. O que eu posso fazer por você? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer a ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho,
e seu marido já é de idade, já é ancião. Aleluia, glória a Deus. E por isso disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta e ele disse, a este tempo determinado, segundo tempo da tua vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O senhor está brincando, como? Será que isso é possível? Ela desejava, mas para ela era impossível. Porque o esposo dela já tinha idade avançada. Vocês estão entendendo? Aleluia. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Eliseu falou, assim diz o Senhor? Falou? Eliseu falou, você terá um filho, tal. Eliseu deu a palavra, mas não falou assim diz o Senhor. Só que Eliseu era um homem de Deus. E a Bíblia fala que os passos de um homem reto, justo, são confirmados por Deus. Se os passos são confirmados, as palavras também são confirmadas. As palavras também são confirmadas, aleluia! Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que você fala, Deus assina embaixo. Então aqui nós vimos o quê? Cumprir o desejo do coração daquela mulher, porque ela recebeu o profeta na qualidade de profeta, como se fosse um filho dela. Se cumpriu o desejo do coração dela, que era ser mãe. Ok? Mateus 19. Mateus capítulo 19. Aleluias. Versículo 27. Depois que Jesus chama o jovem rico, e ele renuncia o chamado, né? E aí Pedro, quando chega em casa, ele toma a palavra e pergunta para Jesus. Então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos, para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Tudo que você deixou por amor ao Senhor, nesta terra você vai receber 100 vezes mais. Esta palavra se cumpriu na vida dos apóstolos? Sim ou não? Se não tivesse se cumprido, Jesus era falso profeta. Então prova, apóstolo, que cumpriu. Vou provar para vocês que se cumpriu. Que eles receberam 100 vezes mais. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 32. Atos 4, 32. Acharam? E era um coração e alma da multidão dos que criam.
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram incomuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui se cumpre o que Jesus falou lá: vocês vão receber 100 vezes mais, em irmãos, em família, em casas, em terrenos, em bens. Eles receberam, sim. A igreja crescia. Só no primeiro culto 3.000 almas se converteram. No segundo culto 5.000 almas. Só aí já foram agregados 8.000 irmãos. A família crescendo. Vocês estão entendendo? A família crescendo. E aí? Todos vendiam as suas casas. Agora imagine, milhares de pessoas vendendo as casas, vendendo os terrenos, vendendo as propriedades, e chegava e entregava onde? Aos pés dos apóstolos, ou seja, aos cuidados dos apóstolos. Eles receberam 100 vezes mais, mas não foi para benefício próprio. Eles receberam 100 vezes mais para administrarem em favor do reino de Deus. Administrar em favor do reino de Deus. Se você está pensando em receber 100 vezes mais para você, comece a tirar o cavalinho da chuva, porque Deus vai te dar, mas é para você investir no reino. Administrar em favor do reino, administrar em favor de vidas, em favor de salvação de almas, transformação, libertação e regeneração do pecador. Amém? Então, receber o profeta em qualidade de profeta: primeiro, o desejo do teu coração será satisfeito. Segundo, quem recebe o profeta na qualidade de profeta não perderá o galardão, receberá 100 vezes mais. A viúva de Sarepta de Sidom, ela recebeu o quê? Muito mais de 100 vezes. Porque foi 1 ano e 8 meses o Senhor abastecendo o celeiro dela. 1 ano e 8 meses o Senhor abastecendo o celeiro dela, abastecendo, e ela recebendo ali a cada dia a multiplicação do Senhor. Por que a sunamita não recebeu 100 vezes mais? Porque ela tinha dinheiro, ela era rica. Então ela recebeu o desejo do seu coração. O desejo do seu coração. Mas a viúva de Sarepta de Sidom recebeu 100 vezes mais. Você tem que tratar bem o verdadeiro profeta. Estou falando verdadeiro profeta, porque o verdadeiro profeta nunca vai querer explorar a tua fé. O verdadeiro profeta nunca vai querer arrancar dinheiro de você. Pelo contrário, ele vai chegar para te abençoar, e aí sim você vai abençoá-lo. O verdadeiro profeta não fica ligando para você pedindo dinheiro, não. Não fica, não. O verdadeiro profeta, quem sustenta ele é Deus, aleluia. O verdadeiro profeta não fabrica o seu próprio pão. Elias poderia orar e descer pão do céu. Mas o que o Senhor fez? Usou uma viúva de Sarepta de Sidom para fabricar o próprio pão para ela e para ele. O profeta depende totalmente de Deus. O profeta sabe que Deus não vai desampará-lo. E ser profeta não é fácil. Porque um dia o profeta é amado, no outro dia as pessoas querem matá-lo. Sim ou não?
Um dia as pessoas falavam para Moisés: você é um homem de Deus. Eita! No outro dia: por que você nos tirou do Egito, seu cabra? Quem está entendendo? O profeta, ele é amado e ao mesmo tempo odiado. O profeta, irmãos, ele não tem bens nesta terra, porque a sua herança é a eternidade, é o Senhor, aleluia. O profeta é usado por Deus, muitas das vezes para falar do passado, mas nem tanto, mas sempre para falar do futuro, porque sempre ele vai estar em conexão com Deus, para que Deus revele o que vai acontecer daqui um mês, daqui um dia, daqui um ano, daqui anos. A palavra de Deus diz em Oséias 6,4: Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos profetas do Senhor. O profeta de Deus, a casa dele não é bagunçada. O profeta de Deus, ele traz os filhos em sujeição. Os filhos o respeitam como homem de Deus, ou a profetiza como mulher de Deus. O profeta de Deus não fala besteira. O profeta de Deus, ele é reservado de poucos amigos, ou às vezes não tem nem amigos, porque ele depende unicamente do Senhor. Ele depende unicamente do Senhor. Tem muito profeta perdendo a visão. Por que, apóstolo? Porque no Salmo 101 fala para nós não colocarmos coisa alguma que entristeça o Senhor, coisa má diante dos nossos olhos. Tem profeta aí, ó, que passa dias e dias assistindo séries de televisão, de Netflix, assistindo um monte de séries, colocando coisas desagradáveis, assistindo programas indevidos na televisão, programas que não glorificam a Deus na televisão, estão colocando coisas más diante dos olhos e estão ficando igual Balaão, perdendo a visão, porque está colocando coisas más diante dos olhos, colocando pornografia diante dos olhos. Quem está entendendo? Aleluia. Tem profeta que está perdendo a autoridade de falar. Por quê? Porque a Bíblia fala que da nossa boca não pode sair palavras torpes. E tem profeta que fala besteira em casa, chama palavrão, e está perdendo o quê? A autoridade. E depois fala: eu não sei porque Deus não fala mais comigo. Conserta a tua vida no altar de Deus. Tira as coisas erradas dos teus olhos. Para de falar besteira. Aleluias. Lamanagachor rabacanda labalás. Profeta de Deus não brinca com o que é santo, irmãos, porque ele sabe que Deus é santo. Aleluia. Labalabachor ramanagarabalás. Profeta de Deus não entrega de qualquer jeito. Se Deus mostrou algo, primeiro ele vai orar a Deus, para Deus dar discernimento para ele falar. Porque se o profeta não souber falar, ele pode matar quem está ouvindo a profecia. Ele pode matar quem está ouvindo a profecia. O profeta tem que ter sabedoria para falar. Pode corrigir o erro, pode corrigir o pecado, pode corrigir uma cidade, um estado, uma nação, mas vai corrigir com sabedoria e autoridade de Deus, aonde mesmo sendo exortação, a pessoa vai ser tocada por aquela palavra. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Você já prestou atenção que quando você ora pelo milagre, Deus não manda o milagre? Como assim, apóstolo?
Deus manda o profeta até você, para o profeta ser um canal de Deus para você receber o milagre. Deus manda o profeta onde você está. Deus usa o profeta para entregar o teu milagre. Você ora pelo milagre, mas Deus vai usar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para chegar, colocar a mão na tua cabeça ou liberar uma palavra profética para você receber o milagre. Deus vai enviar o vaso dele. Labacha candaramanai. Rabalabachou manai. Profeta de Deus não fica brincando de falar em línguas estranhas, irmãos, porque não brinca com aquilo que é santo. Tem crente que brinca de falar em línguas estranhas. Deus usa seus vasos na terra. Deus usa seus vasos na face da terra. Labacha ramanai alabalas turianda lamanai. De que assou que ramanaga chora manai. Primeiro Coríntios 14 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O profeta, ele profetiza não para destruir. Se tem profeta profetizando para destruir na tua igreja, repreenda, porque ele profetiza para edificação. Edificação. E exortação não quer dizer só chamar a atenção. Exortação quer dizer também colocar em uma condição de filho na presença de Deus, para que entenda o reino dos céus. Edificação, exortação e consolação. Então o profeta, ele é usado para essas três coisas. Se o profeta está profetizando só casamento, irmão, sai fora, que isso aí é Santo Antônio, não é profeta não. Quem está entendendo, diga amém. Se o profeta está profetizando só prosperidade, eis que estou vendo que está entregando uma chave ou não sei o que. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado em entregar a chave para você não, porque você já tem a chave do que você liga na terra é ligado no céu, o que você desliga na terra é desligado no céu. Cuidado com as profecias que você ouve. Eu não posso julgar o profeta. Posso? Não. Mas eu posso julgar a profecia. Hoje eu estava ouvindo uma profecia no dia 22 de outubro. Não vou citar o nome do profeta. E eu comecei a julgar aquela profecia. Algumas coisas se cumpriram, outras não. Na data que ele falou que cumpriria tal coisa, não cumpriu. Não. Então, Deus fala, só que às vezes a pessoa, ela começa a se emocionar. Deus está falando algo, daqui a pouco Deus para, e a pessoa, ao invés de parar, continua falando. Mas o Senhor não falou que quando o homem é de Deus, Deus assina embaixo? Sim. E se fosse Deus falando, se tivesse na autonomia e na autoridade de Deus para respaldar aquela palavra, tinha acontecido o que ele falou. Deus assina embaixo sim, irmãos. Até quando você fala, não em profecia, mas se for a vontade dele. Se for a vontade dele. Aleluia. Muitas pessoas têm o dom de profetizar, mas não é profeta.
Porque o dom é pelo Espírito. E o profeta é consagração por Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, só tinha 3 tipos de unção: sacerdote, rei e profeta. O sacerdote, profeta e rei. Quem está entendendo? O sacerdote pode ungir o profeta e o rei. O rei pode ungir o profeta pode ungir o rei, mas o rei não podia ungir ninguém. Ele só recebia unção. Vocês estão entendendo? Profeta, às vezes fica o ano inteiro sem entregar uma profecia. E quem tem o dom de profetizar, às vezes profetiza todos os dias. Mas não é profeta, está profetizando pelo dom do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, mas não tem o ministério de profeta. Vou dizer uma coisa para você: tem muitos se intitulando profetas e não são profetas. Tem o dom de profetizar, mas não é profeta. O verdadeiro profeta, dificilmente ele vai querer se aparecer. O verdadeiro profeta, ele fica guardado, ele fica em oração, ele fica em comunhão, ele fica buscando a Deus, para que Deus venha falar o que Deus tem para falar. O profeta, eu digo para vocês, é igual um estilista de moda. É o exemplo que eu tenho para dar para você. Como assim, apóstolo? O estilista de moda, nós estamos aqui, né? Um exemplo, no verão, ele já está desenhando a roupa do inverno, lá na frente. Todo mundo olha para aquelas roupas esquisitas, né? Fala, ninguém vai usar esse trem aí não. Quando chega o inverno, está assim de pessoas usando a roupa que ele desenhou. Assim o profeta, enquanto nós estamos aqui, ele já está vendo lá na frente. E o que ele profetiza às vezes parece que não tem nada a ver. Parece que é loucura. O que ele profetiza às vezes muitos ignoram. E parece que aquilo lá é muito estranho. Ah, isso aí não vai acontecer. E chega o tempo oportuno, acontece o que ele profetizou, na autoridade e no poder do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, do nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, receber o profeta, na qualidade de profeta, para receber galardão de profeta, é você amar o profeta, é você cuidar do profeta, é você zelar do profeta, é você receber o profeta como teu filho. Agora, se o profeta quiser se aproveitar de você, sai fora, porque isso aí é explorador. Quando choveu, Elias continuou na casa da viúva de Sarepta de Sidom? Foi viver a vida dele. Eliseu continuou morando sempre na casa da sunamita? Não. Ele foi viver a vida dele. Mas quando ele passava em Sunã, lá estava o quarto dele. O profeta sempre vai viver a vida dele. O profeta, muitas das vezes ele é mal interpretado e mal entendido, porque na grande maioria das vezes o profeta é calado. Ele fala pouco, ele ouve mais do que fala, ele é muito na dele, muito na dele. Mas quando ele abre a boca, é Deus bradando na terra. É Deus bradando da terra. E vou dizer uma coisa para você: o profeta sempre passa luta financeira. Sabe por quê? Para ele aprender a depender única e exclusivamente de Deus.
Quando ele precisa de 1000, que ele tem 1000, daqui a pouco ele vai precisar de 5000. É assim que acontece. Sabe por quê? Deus sustenta os profetas. Deus sustenta os profetas. Está pré-determinado por Deus. Quem sustenta os profetas é Deus. E nunca vai faltar uma sunamita, nunca vai faltar uma viúva, nunca vai faltar corvos. Espera aí, apóstolo. O que eram os corvos alimentando Elias? Na lei de Moisés, tudo quanto tocasse um corpo morto seria considerado imundo. Os corvos eram considerados imundos. Elias jamais poderia aceitar comida que os corvos traziam, porque eles eram imundos. Mas Deus ordenou ao imundo para sustentar o santo. Deus ordenou aquilo que era imundo para sustentar o santo. Não se assuste se Deus usar pessoas que você nem imagina, pessoas que estão totalmente perdidas, pessoas que não comungam da tua fé. Não se preocupe, Deus pode usar como usou os corvos para sustentar o ministério profético dele na terra. Deus usa quem quer, como quer e onde quer, porque Ele é Deus. Quem entendeu a palavra de Deus? Trate bem os profetas, tá bom? Seja amigo dos profetas, porque uma palavra do profeta tem muito poder. Uma palavra do profeta tem muito poder. Que Deus te abençoe. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória.